Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com mais notícias, novidades do nosso Vasco, que vem se preparando para o clássico amanhã diante do Fluminense, casa cheia. Vamos ter muitos torcedores do Vasco empurrando o Vascão amanhã diante desse clássico tão importante, meio que uma prévia para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar tudo desse jogo, onde você vai poder assistir essa partida, vai ter transmissões em lugares aí um pouco mais aleatórios. Vamos falar também aqui da provável escalação do Vasco. Há uma possibilidade do Verratti voltar ao time titular. Vamos falar também da sequência do Vasco rumo à pré-Libertadores aí no Brasileirão. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 226 mil inscritos. Ativa também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está acompanhando aí, os inscritos novos, aqueles mais antigos. Valeu demais quem está sempre ajudando aí. Nunca se esqueça da nossa meta, hein, cara? A gente quer chegar a 230 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, até a virada, cara. Será que vai dar certo? A gente precisa de um pouco menos de 5 mil vascaínos aí para conseguir chegar nessa marca muito importante para o nosso canal. Se inscreve aí. Muito obrigado quem está compartilhando também, hypando nossos vídeos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Fluminense amanhã às 7h30 da noite no Maracanã. Partida que terá transmissão da Record TV, no R7, na Cazé TV e também no Premier Clubes. Um clássico aí muito importante, né? A gente queria muito que esse clássico fosse disputado nesse final de semana, só que devido ao Fluminense ter jogado na quinta-feira, impediu com que esse clássico fosse disputado ontem, no sábado, e devido ao jogo Flamengo e Palmeiras ser disputado hoje às 4 horas da tarde, lá no Maracanã, a CBF acabou alterando aí a data e o horário desse jogo para segunda-feira, às 7h30 da noite. Um clássico que, na minha opinião, tem um peso de Libertadores, né? Na minha opinião, não, cara. É verdade, tem peso de Libertadores e vai ser jogado num dia totalmente aleatório, mas o torcedor do Vasco, ele não tá nem aí, porque é um torcedor diferenciado, né? Praticamente todos os ingressos destinados aos vascaínos já esgotaram totalmente. O Vasco vai fazer uma festa gigantesca, a torcida do Vasco vai empurrar o Vasco do início ao fim, rumo a esses 3 pontos, um jogo de 6 pontos, né? Não somente 3, 6 pontos vale esse jogo para o Vasco, extremamente importante, uma vitória amanhã diante do Fluminense, e o Fernando Diniz deverá fazer muitas alterações no time do Vasco, ou até mesmo podendo voltar com o Pirata no time titular. A primeira alteração que ele terá que fazer por obrigação é tirar aí o Hugo Moura, que foi expulso no último jogo diante do Fortaleza, e o Tietê ser deslocado novamente para o meio-campo, ele que jogou de lateral contra o Fortaleza, lateral que vamos ter a volta do PH, depois de se destacar muito lá na seleção brasileira. Inclusive, a gente até falou ontem que o técnico do Betis da Espanha já indicou o nome do Paulo Henrique para a diretoria do clube espanhol para tentar fazer um investimento nesse atleta, e ele teria ficado impressionado com a atuação do jogador no jogo diante do Japão e também contra a Coreia. E o Paulo Henrique claramente vai ser muito assediado aí quando abrir a janela europeia. Muitos clubes claramente vão tentar contratar o jogador que pode estar vivendo seus últimos jogos com a camisa do Vasco. E até falei ontem também, a situação da lateral. O Vasco também não pode só perder o Paulo Henrique para a Europa, mas também pode perder o reserva dele, que é o Pumita Rodrigues, porque ele tem um contrato se encerrando agora, no fim de dezembro desse ano, e o Vasco ainda não renovou o contrato com ele. Como eu falei no vídeo ontem, que a gente explicou melhor essa situação, não temos nenhuma informação como que está a renovação contratual do atleta, se já teve reuniões do Vasco e o staff do jogador, se é do interesse do Vasco realmente renovar o contrato com o Pumita. O Vasco, inicialmente, meses atrás, não tinha interesse em renovar com o Pumita, para deixar claro, porque é um jogador que tinha um salário titular, só que ele estava no banco de reservas. Só que aí veio a lesão do Piton, o jogador se consolidou como lateral esquerdo, olha só, jogou muito bem, e até mesmo para muitos vascaínos o Pumita tinha que ter ganhado a vaga titular ali na lateral esquerda do Piton, mesmo com o Piton 100%. Mas a tendência é que o Vasco, caso perca o PH, vai tentar intensificar claramente as conversas aí para uma renovação com o Pumita, que deseja seguir no Vasco. Não é do desejo do atleta deixar o clube, ele quer ganhar mais minutos, mas ele se sente bem adaptado ao Vasco, gosta de estar dentro do clube, e o staff do atleta gostaria que ele tivesse uma valorização salarial e que jogasse mais, para estar na próxima Copa do Mundo no ano que vem.
Vamos ver o que vai acontecer aí com essa situação. Dois laterais aí importantes para o Vasco, e o Vasco pode ficar sem nenhum deles, dependendo de como for as negociações. Se, claro, deve pintar a proposta para o Paulo Henrique, eu acho que isso vai ser inevitável, tanto talvez de clube brasileiro, de clube da Arábia, de clube da Europa, de onde quer que seja. Abriu a janela, vai ter proposta claramente aí para o Paulo Henrique, e o Pumita vive essa situação aí de renovar ou não com o Vasco. Mas amanhã está garantidaço aí o PH na lateral. A zaga, vamos ter aí Cuesta e Robert Renan novamente. No gol, passei em branco, mas não é novidade para ninguém, né? Léo Jardim, goleiro titular do Vasco, lateral esquerda com o Lucas Piton, por mais que saiu bem desgastado no jogo diante do Fortaleza, ele não é dúvida, não é problema para o jogo amanhã contra o Fluminense. O meio campo, como eu falei, com Barros, também aí com o Tietê sendo deslocado para segundo volante, Coutinho na armação. E o ataque, podemos ter a volta do Verratti. Segundo o Globoesporte.com, não será surpresa se o Verratti voltar ao time titular, com o Andrés Gomes voltando para o banco e o Ryan sendo novamente deslocado para atuar na ponta direita com o Nuno Moreira na esquerda. Caso o Diniz faça essa alteração, devemos ter a volta do Pirata, que é capitão do time do Vasco, né, cara? Mesmo que ele perdeu a titularidade, ele ainda continua sendo o capitão da equipe. Se ele volta ao time titular, o ataque é Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Mas se o Diniz preferir, achar melhor continuar com o Andrés Gomes, o ataque será Nuno Moreira, Ryan como centroavante e o colombiano jogando na ponta direita mais uma vez, que deu um salseiro danado, né? Deu uma canseira gigantesca no lateral esquerdo lá do Fortaleza. Na minha opinião, eu manteria o mesmo ataque, porque vai ser um jogo chato, um jogo estudado, clássico, um jogo aí que para muitos o Vasco é favorito, na minha opinião o Vasco é favorito a ganhar do Fluminense, é mais time do que o Fluminense não vive uma grande fase assim, custou ganhar do Juventude nos últimos minutos, mas na minha opinião o Vasco tem condições de conseguir essa vitória e de se impor nesse clássico. Se jogar dessa maneira que jogou contra o Fortaleza, com inteligência, mesmo com um jogador a menos naquele jogo, o Vasco soube conseguir atacar o Fortaleza e foi cirúrgico. O Vasco não pode vacilar em clássico. Clássico é muito perigoso. Ao mesmo tempo que você pode chegar lá na frente e fazer 2, 3 gols, você também pode tomar. Tem que tomar cuidado. Um jogo muito importante para o Vasco amanhã. E, na minha opinião, 2-0 o Vasco amanhã. Eu estou muito confiante na vitória amanhã. Gol do Ryan e gol do Nuno Moreira. Acho que o Vasco vai conseguir se impor diante do Fluminense e o Maraca é nosso, né? Eles estão fazendo propaganda aqui, a casa do Fluminense é o Maracanã, mas também é a casa do Vasco. O Maracanã é uma pizza em 4 pedaços, um pedaço para cada um ali no Rio, né? Ao mesmo tempo que não é de ninguém, é de todo mundo, né? E na minha opinião, o Vasco tem que se impor amanhã e conseguir vencer. O que é importante, o Vasco se acostumar a ganhar jogos no Maracanã, voltar a jogar no Maracanã. Eu sei que tem o lance do consórcio, que é gerido por Flamengo e Fluminense, mas após o início das reformas em São Januário, o Vasco vai com certeza tentar mandar mais jogos no Maracanã, porque é a casa do Vasco. O Vasco tem o direito de tentar lutar ali, pelo menos para fazer alguns jogos, pelo menos um jogo por mês no Maracanã, né? Com certeza, esperamos que dê tudo certo aí, que o Vasco possa ter acordos futuros para poder jogar mais vezes no Maracanã. Comentem o que você espera desse clássico tão importante. Amanhã, jogo às 7h30 da noite, como eu falei, transmissão da Record TV, R7, Cazé TV no YouTube e também aí Premier Clubes. Bom, a gente que falou do jogo de amanhã contra o Fluminense, o Vasco vai ter uma sequência muito importante aí para tentar chegar à pré-Libertadores. O Vasco que terá pela frente, após esse jogo contra o Fluminense, vamos ter aí Red Bull Bragantino, fora de casa. Esse jogo será no próximo dia 26, às 6h30 da noite. Jogo fora de casa, como eu falei, lá em Bragança Paulista. Depois, no dia 2 de novembro, às 8h30 da noite, vamos enfrentar o São Paulo em São Januário. E depois, no dia 5 de novembro, enfrentamos o Botafogo no Engenhão, às 7h30 da noite. Todos esses jogos são claramente confrontos diretos, além, claro, do jogo de amanhã contra o Fluminense. São jogos complicados, mas que são acessíveis para o Vasco, na minha opinião. Principalmente porque vamos jogar 3 deles no Rio de Janeiro. Não vai precisar se desgastar com viagem, exceto para Bragança Paulista, mas de resto, jogos no Rio de Janeiro, principalmente em São Januário, onde vamos pegar São Paulo, e depois do jogo contra o Botafogo, vamos ter também o Juventude, que não é um confronto direto, mas o Vasco é obrigado a ganhar do Juventude em São Januário. Jogos que são acessíveis para o Vasco, onde o Vasco tem que pontuar bem para tentar conquistar essa vaga, tão sonhada vaga no G6 via Campeonato Brasileiro, porque a expectativa, lógico, do torcedor é o título da Copa do Brasil e a gente ir de maneira direta para a Libertadores. Um fato curioso que pode acontecer se for aprovado pela Conmebol é que a CBF está tentando reduzir uma vaga
no Campeonato Brasileiro para pré-Libertadores para aumentar uma vaga direta à fase de grupos. No caso aí, em vez de ser G6, seria G5. E não teríamos aí uma fase de pré-Libertadores. Caso, por exemplo, pinte algum campeão aí da Libertadores, algum clube brasileiro, de preferência que seja o Palmeiras. Se, por exemplo, o campeão da Copa do Brasil não for o Vasco, mas, por exemplo, ser o Cruzeiro, que é o melhor cenário para o Vasco hoje, aumentaria mais 2 vagas aí diretamente na Libertadores, na pré-Libertadores, em vez de ser G8, seria G7. Essa é a expectativa. A CBF está tentando reduzir uma vaga de pré-Libertadores para tentar colocar mais uma vaga diretamente na fase de grupos. Vamos ver o que vai acontecer. Se falou que poderia ser 2 vagas, a CBF tentando propor retirar 2 vagas de pré-Libertadores para colocar uma de maneira direta à fase de grupos. Vamos ver se a Conmebol vai aceitar essas propostas da CBF. Se for aceito, eu acredito que a Conmebol vai aceitar realmente que sejam retiradas 2 vagas à pré-Libertadores para colocar uma diretamente na fase de grupos. Eu acho muito pouco provável que somente uma será retirada. Se tirar 2 vagas aí, infelizmente, vai ficar muito complicado para o Vasco conquistar uma vaga a Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver o que vai acontecer, uma sequência importante, o Vasco tem que fazer o seu papel e garantir essa vaga, quem sabe, a próxima Libertadores. Se, por acaso, virar G8 e a CBF lá no ano que vem tirar essa vaga, vai dar pano para manga, vai ter muito problema. Com certeza aí, o Vasco ou qualquer outro clube não irá aceitar perder a vaga para Libertadores, nem que seja para pré-Libertadores aí, por conta de um regulamento que a CBF está propondo à Conmebol, né? Vai ser uma situação muito complicada, né? Tomara que isso não seja aprovado nesse ano, mas para que o campeonato do ano que vem tenha essa alteração, até mesmo por conta da lisura do campeonato, né, cara? Porque não é injusto com os clubes que estão se matando por uma pré-Libertadores e a CBF simplesmente do nada em tentar propor esse acordo para perder 2 vagas aí a pré-Libertadores para um time conseguir uma vaga diretamente, né? Vai prejudicar os outros clubes que tentaram ir de todas as formas ir para a Libertadores no Brasileirão. No cenário atual, com o G6 implementado no Brasileiro, sem G7 ou até mesmo G5, para alcançar o G6, que é hoje, que está estipulado no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá que fazer um aproveitamento de 73% nos 10 últimos jogos para terminar dentro do G6 e garantir vaga a pré-Libertadores na próxima temporada. Essas são estatísticas feitas aí pelo Globoesporte.com. O Vasco vai ter que ser praticamente cirúrgico quando jogar em casa, vai ter que vencer todos os jogos para ser mais realista aqui jogando em casa e tentar buscar bons pontos fora de casa para aí sim ter esse aproveitamento de 73% e garantir a vaga a pré-Libertadores via G6 no Brasileirão. Comenta aí se você acha possível que o Vasco conquiste essa vaga tão importante para a próxima Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim tiver novidades, vamos trazer aqui ao longo do dia. Forte abraço, tamo junto. É nóis.